A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão Jonatas e hoje eu vim trazer mais um texto que possivelmente você entendeu errado, assim como eu também. Hebreus capítulo 12. Você já se perguntou quem é a nuvem de testemunhas que foi mencionado pelo autor aos Hebreus? Eu já me perguntei, mas muitas das vezes utilizei esse texto dizendo sobre o testemunho pessoal, sobre um testemunho de moral na sociedade, sobre um testemunho que nós, como cristãos, temos que dar. Só que nós fazemos uma confusão porque o texto aqui não fala sobre esse testemunho, mas fala sobre testemunhas. Ele está falando sobre prova, a prova de algo que ocorreu, e o autor está se apropriando de uma prova, está provando para aqueles irmãos com quem ele está falando que aquilo que ele vem dizendo na carta aos Hebreus é uma verdade. Então ele vai fazendo comparações. Na carta aos Hebreus nós sabemos que é uma carta onde é feita comparações sobre a antiga aliança e a nova, a superioridade da nova aliança sobre a antiga. E aqui ele está ensinando e ele começa a falar sobre algumas coisas lá atrás. E aqui nesse texto é a hora que ele começa a concluir. Não concluir o livro, que ainda tem o capítulo 13. Mas ele está concluindo o argumento que ele iniciou no capítulo 11. E nós percebemos isso pelo portanto. A nossa língua portuguesa, nós já entendemos. Portanto, contudo, concluímos que... Então aqui ele está finalizando. Ele vai concluir o que ele vem falando lá atrás. E por isso nós precisamos recorrer, andar um pouquinho para trás, olhar para o que ele estava falando, para nós entendermos sobre que testemunhas são essas. Que nuvem de testemunha é essa, da qual o autor dos Hebreus menciona. E é isso que nós precisamos entender, porque se nós aplicamos o texto de forma errada, nós tiramos todo o efeito poderoso da mensagem. Se nós aplicarmos de forma equivocada, da maneira que nós achamos que é, o efeito será diferente daquele que é para ter. Tá, irmãos? O sentido muda, e o sentido não pode mudar. Existem textos que vão falar sobre aquilo que nós achávamos que era. Por exemplo, nós achamos que nuvem de testemunha são pessoas que estão nos olhando, nos observando enquanto nós fazemos nossas atividades, observando o nosso comportamento, observando a nossa maneira de ser, a nossa fala. A gente acha que essa nuvem de testemunha é essa. Mas eu provo para você que não é. Não aqui. Mas você tem que dar bom testemunho, porque tem pessoas assim observando você. Você tem que ser uma pessoa exemplar, porque tem pessoas olhando para você. Você tem que cultivar princípios, porque tem pessoas observando você. E isso tem outros textos que vão mencionar. Por exemplo, como em 2 Coríntios 3, que vai dizer que nós somos epístolas vivas. Nós somos a carta, a Bíblia que muitas pessoas irão ler é a nossa vida. E esse é o testemunho. Ali está falando desse tipo de testemunho que nós conhecemos, né? E vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Entre outros mais referências que nós temos, que nós precisamos sim ser uma testemunha e dar um exemplo. Tá bom? E não está falando aqui de testemunhar sobre Cristo também, como vai dizer lá em João, que ele foi preso por testemunhar. Tá? Mas tem um sentido ali que encosta, esbarra, mas não é esse. Agora vamos para Hebreus 12, para não ficar comprido o vídeo. Hebreus 12 ele começa assim: portanto. O verbo portanto nós sabemos que ele é utilizado para concluir. Mas concluir o quê? Se estamos ele aparentemente na epígrafe, né, uma nova epígrafe, um novo capítulo. E nós sabemos que os capítulos, versículos foram colocados depois para poder nos auxiliar e nos ajudar. Ele foi colocado os versículos, mas não existia. Era um rolo corrido que você tinha que ler. Então aqui vamos tirar agora essa ideia de capítulo. Esquece o capítulo. Esquece esse subtítulo, né, essa epígrafe que é colocada aqui pelos manuscritólogos, porque é só para tentar auxiliar. As editoras colocam para tentar auxiliar, mas nem sempre isso é tão eficaz. Então agora esquece epígrafe, que vai dizer a perseverança no meio das provações segundo o exemplo de Cristo, e esquece o capítulo 12. Vamos ver como um texto corrido. O que vai dizer? Portanto, concluo que nós também, ele está falando para alguém que está com ele, aquele povo com quem ele vem falando, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas.
deixemos todo embaraço. Só o portanto nós já entendemos que ele está concluindo algo que ele não começou agora. É até estranho eu começar algo dizendo portanto. Eu vou começar uma palestra e eu chego lá, boa noite, portanto, é algo desconexo, não faz sentido. Eu começo concluindo, não. Todo discurso tem início, meio e fim. Tem o desenvolvimento e o fim. Então aqui ele está no final, ele está concluindo. Aí nós vamos andando e nós vamos entendendo o que ele está falando. Capítulo 11 é o contexto. Ele vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. E ele começa falando, pela fé entendemos que os mundos pela palavra foi criada, não vou ler todos. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, versículo 5. E agora no 7, pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Agora olha o 8, pela fé Abraão sendo chamado obedeceu, indo para um lugar que ainda havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como se fosse terra alheia. Olha aonde esse texto vai culminar. Ele começa comentando sobre a galeria, né, dos heróis da fé. Ele começa comentando os principais personagens da Bíblia, né, que venceram pela fé, que são considerados heróis. Até que ele começa a levar o texto para onde ele quer, para ele poder concluir, para ele chegar naquele momento onde a igreja estava. Era um momento de perseguição, era um momento de extrema perseguição, de morte. Era um momento de tristeza, era um momento que muitos estavam sendo tentados a parar, a desistir. Mas aí ele vai levando o texto. Portanto, nós. E agora você lê comigo o versículo 36. 35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aí vai, portanto, nós também. Então, por aqui, pelo contexto, você já percebe que ele estava falando sobre isso. O que ele está querendo dizer é, vocês estão vendo o testemunho que eles deram. Vocês estão vendo essa grande nuvem, essa grande multidão de pessoas que foram apresentadas, que mesmo tendo que passar pelo fio da espada, mesmo sendo oprimido, mesmo tendo a oportunidade de viver uma vida melhor, mais favorável, decidiram viver pela fé, escolheram passar perseguição, escolheram entregar a si mesmo, crucificar a própria carne por amor de Cristo. E ele está falando isso. Nós também, que estamos rodeados dessa tão grande nuvem que venceu pela fé, e ele está dizendo em outras palavras, a morte não é motivo para a gente parar. A perseguição não é motivo para a gente parar. Porque eles não pararam. Eles venceram pela fé. Eles chegaram ao ponto de dar o próprio sangue e dar a própria vida. Eles venceram pela fé. Então nós que temos essa grande nuvem de testemunhas que nós vimos. E testemunhas aqui no original é mártires. Se você tem uma Bíblia, palavra-chave, ou você tem acesso aos originais, aonde você encontrar a palavra testemunha, você vai ver mártires em grego, que significa aqueles que morreram pela fé, aqueles que deram a sua vida por amor a Jesus. Então é isso que o texto está falando. Portanto, nós também, que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de pessoas que morreram pela fé, que deram tudo pela fé, nós também vamos continuar, vamos prosseguir, em outras palavras, parafraseando o texto, vamos prosseguir, porque a gente não chegou ainda no ponto de derramar sangue. O autor dos Hebreus vai dizer isso lá atrás. Então, assim como eu e você, muitas pessoas estão errando por falta do verdadeiro conhecimento. Tá bom? A Bíblia não pode ser lida de forma superficial, ela tem que ser lida na profundidade com amor. Então, se você entendeu errado, eu te peço, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que desperte o desejo nessas pessoas de se aprofundar mais, de ler com mais carinho, com mais cuidado
para não entender e não aplicar de forma errada as Escrituras. Amém? Porque ela é a palavra de Deus para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida e um abraço.